Já ouviu aquelas histórias malucas sobre alienígenas? E se algumas delas forem reais e o governo estiver escondendo tudo da gente? Número 1. Um OVNI cai no Brasil e o NORAD entra em alerta durante a madrugada do dia 13 de janeiro de 1996. Algo completamente fora do comum apareceu nas telas de radar do NORAD, o Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte, responsável por monitorar possíveis ameaças que entram no espaço aéreo dos Estados Unidos e Canadá, como mísseis inimigos ou aeronaves não identificadas. Mas naquela noite, o que surgiu não se parecia com nenhuma ameaça convencional. Tratava-se de um objeto misterioso que havia entrado na atmosfera da Terra próximo ao estado de São Paulo, no Brasil. A trajetória era estranha e ele parecia cair em velocidade crescente. Como não foi possível identificar sua origem, formato ou tipo de propulsão, o objeto foi imediatamente classificado como um UFO, um objeto voador não identificado. Sem hesitar, o NORAD entrou em contato com o Comando de Defesa Aérea do Brasil, avisando sobre o incidente. Informaram que o objeto estava localizado cerca de 320 quilômetros ao nordeste de São Paulo, em queda acelerada. Quando os militares brasileiros pediram mais detalhes técnicos, a resposta foi simples e direta. Era algo não identificado, e não se tratava de satélite, míssil, aeronave ou qualquer outro equipamento conhecido. Poucos minutos depois, o objeto mergulhou em direção ao solo e caiu violentamente nas proximidades de Varginha, uma cidade do interior de Minas Gerais. O que ninguém imaginava naquele momento é que esse acidente se tornaria o ponto de partida para o mais famoso caso de UFO da história do Brasil, e um dos mais discutidos do mundo. Número 2. O que foi que realmente caiu em Varginha? O que caiu em Varginha naquela madrugada não passou despercebido. Moradores da região relataram ter visto algo enorme cruzando o céu em alta velocidade, soltando uma fumaça branca e densa. O barulho era alto e incomum, como se algo muito grande estivesse sendo forçado a permanecer no ar, mas com sérias dificuldades de navegação, o que provavelmente explica por que a nave caiu. Uma das primeiras pessoas a testemunhar o fenômeno foi uma fazendeira local chamada Orina, que morava com o marido numa área rural próxima à cidade. Ela contou que no momento em que o objeto sobrevoou sua fazenda, os animais ficaram completamente agitados, como se pressentissem algo fora do normal. O barulho e a vibração provocaram verdadeiro pânico entre os bichos. Seu marido, Uro, também presenciou a cena. Ele disse que o objeto parecia estar lutando para se manter no céu, como se estivesse com falhas nos sistemas ou em estado crítico. Segundo ele, a nave voou em linha baixa até desaparecer por trás de um morro, e logo depois ouviu-se um estrondo forte, indicando que ela havia se chocado com o solo. Outro morador, chamado Carlos, teve uma experiência ainda mais intensa. Ele estava dirigindo quando viu o objeto cortando o céu e decidiu segui-lo. Carlos acompanhou a trajetória até encontrar o local do impacto. Lá, ele viu algo que definitivamente não se parecia com os destroços de um avião comum. Pedaços metálicos estavam espalhados pelo chão em várias direções, e o cheiro no ar era insuportável. Uma mistura intensa de amônia e enxofre, semelhante a ovos podres. Aquilo não era normal. Número 3. Militares chegam rápido e isolam tudo com ameaças. Assim que o objeto caiu, a movimentação militar foi quase instantânea, como se já soubessem exatamente onde e quando o evento ocorreria. Veículos do Exército Brasileiro, soldados armados e caminhões começaram a tomar conta da área, estabelecendo um perímetro rigoroso ao redor da zona de impacto. O acesso foi completamente bloqueado. Nenhum civil era autorizado a se aproximar, mas alguns moradores, incluindo Carlos, já tinham conseguido entrar antes da chegada dos militares e viram detalhes importantes. Carlos, por exemplo, encontrou um fragmento metálico diferente de tudo que já tinha visto.
O material era extremamente leve, como se fosse uma folha de alumínio fina, mas o mais impressionante foi o comportamento físico dele. Ao ser amassado na mão, o pedaço se deformava, mas assim que era solto, retornava imediatamente à forma original, como se fosse vivo ou programado para manter um formato fixo. Carlos mal teve tempo de examinar o pedaço. Pouco depois, soldados armados chegaram até ele, exigiram que largasse tudo e o expulsaram do local sob ameaça, apontando armas diretamente para ele. Eles estavam visivelmente tensos e deixaram claro que ninguém deveria permanecer ali. O clima era de controle absoluto da informação. O mais perturbador viria depois. Carlos foi abordado por 2 homens vestidos com ternos pretos que pareciam saber tudo sobre sua vida. Disseram o nome de seus familiares e deixaram claro, de forma muito sutil, que seria melhor esquecer tudo o que viu. O recado era direto. Manter silêncio não era uma opção, era uma ordem. Número 4. Aparições de seres estranhos após o acidente. Na mesma manhã do acidente, ainda no dia 13 de janeiro, moradores da cidade de Varginha começaram a relatar algo ainda mais assustador. Não se tratava mais apenas de objetos no céu ou destroços no chão. Relatos de criaturas estranhas começaram a surgir por todos os cantos da cidade. Um estudante universitário foi um dos primeiros a testemunhar uma figura incomum. Ele disse que viu uma criatura de pele escura e oleosa, com entre 1,20 m e 1,50 m de altura, sem roupas, sem cabelos, com uma cabeça muito maior que o normal e apenas 3 dedos longos em cada mão. O ser estava agachado num beco próximo a um parque e parecia confuso, como se estivesse tentando se esconder. O caso mais marcante, porém, envolveu 3 meninas, Lilian, Valquíria e Cíntia. Elas estavam atravessando um terreno baldio quando perceberam algo estranho entre o mato alto. Ao se aproximarem, viram uma criatura completamente diferente de qualquer coisa que já tinham visto. A pele era marrom e brilhante, os olhos enormes e vermelhos, e a cabeça tinha 3 saliências no topo, como protuberâncias ou chifres pequenos. Segundo elas, a criatura parecia assustada, ferida e vulnerável. O mais estranho de tudo, as meninas disseram que sentiram as emoções do ser, como se fosse possível perceber o medo e a dor que ele estava sentindo. Algo inexplicável e que as deixou paralisadas. Depois de alguns segundos, conseguiram correr para casa, apavoradas. Número 5. Criaturas estranhas aparecem dentro de hospital local. Enquanto os relatos tomavam conta da cidade, algo ainda mais bizarro acontecia longe dos olhos do público. O envolvimento de um hospital de Varginha, onde testemunhas afirmaram que seres não humanos teriam sido levados sob escolta militar. De acordo com funcionários do hospital, um grupo de soldados apareceu de surpresa, trazendo consigo pacientes que ninguém reconhecia como humanos. As criaturas tinham características semelhantes às descritas pelas meninas: pele brilhante, corpo pequeno e frágil, olhos grandes e vermelhos e cabeças desproporcionais. Não falavam, não reagiam como humanos e pareciam debilitadas. Assim que chegaram, as ordens foram claras. Todos os funcionários deveriam sair do setor e apenas militares e médicos específicos ficaram no local. As pessoas foram instruídas a não comentar nada do que tivessem visto ou ouvido. Mesmo com o sigilo imposto, os boatos se espalharam entre a equipe. Uma enfermeira, que não teve o nome divulgado, contou que conseguiu ver rapidamente as criaturas antes de ser retirada da ala. Ela ficou em choque com o que presenciou. Muitos colegas relataram sentir medo real, não das criaturas, mas do que estavam sendo obrigados a ocultar. Número 6. O governo nega e aumenta as suspeitas. A resposta do governo brasileiro foi imediata e suspeita. Disseram que não havia queda de objeto algum e que as criaturas vistas por moradores eram provavelmente animais,
ou até mesmo um homem sujo de lama. Mas os moradores não aceitaram essas explicações. O envolvimento rápido e intenso do exército, com helicópteros e caminhões, só aumentou a desconfiança de que algo sério estava sendo acobertado. Para muitos, negar tudo com tanta firmeza e tentar ridicularizar testemunhas foi uma estratégia para encobrir a verdade. Número 7. O misterioso caso de Colares, no Pará. Em 1977, moradores da ilha de Colares, no Pará, viveram meses de pânico com aparições constantes de luzes no céu. As luzes desciam até as pessoas e, segundo relatos, causavam queimaduras, perfurações na pele e até retirada de sangue. As vítimas diziam sentir como se estivessem sendo atingidas por algo radioativo. Com medo, os moradores montaram vigílias, acendiam fogueiras e soltavam fogos para afastar os objetos. A Força Aérea Brasileira lançou a Operação Prato para investigar, mas após 2 meses não houve explicações. O comandante da operação, capitão Uirangê, revelou os detalhes anos depois e logo foi encontrado morto em circunstâncias suspeitas. Muitos acreditam que foi silenciado. Número 8. O enigma das luzes de Manaus. Em 1974, algo estranho começou a acontecer na capital do Amazonas. Durante meses, moradores relataram luzes brilhantes e coloridas no céu. E não era só isso. Elas desciam e pairavam sobre a cidade. As pessoas descreviam objetos em forma de disco, com movimentos impossíveis para aeronaves conhecidas. Alguns sentiram efeitos físicos nas proximidades desses objetos: calor, medo e ansiedade. Houve até relatos de queimaduras. Assim como em outros casos brasileiros, nunca se chegou a uma explicação clara, e o mistério permanece. Número 9. O encontro com o OVNI Tic Tac, nos Estados Unidos, durante um exercício de treinamento militar em 2015. Pilotos da Marinha dos Estados Unidos encontraram um objeto estranho no céu. A gravação do evento, feita por câmeras infravermelhas, mostrava um objeto voando em altíssima velocidade e fazendo manobras que pareciam impossíveis para qualquer avião conhecido. No vídeo, os próprios pilotos demonstram surpresa, comentando animadamente o que viam. O objeto ficou conhecido como Tic Tac, por lembrar o formato da famosa bala. Em 2020, o Pentágono decidiu divulgar oficialmente o vídeo, afirmando que ele era autêntico. No entanto, também disseram que o objeto continuava não identificado e que não havia explicações claras sobre sua origem. Número 10. O avistamento no aeroporto O'Hare, em Chicago. Em 7 de novembro de 2006, por volta das 4h15 da tarde, cerca de 12 funcionários da companhia aérea United Airlines, incluindo pilotos e mecânicos, relataram ter visto um objeto metálico e em forma de disco pairando sobre o portão C-17 do aeroporto O'Hare, em Chicago. Segundo eles, o objeto ficou visível por aproximadamente 5 minutos, flutuando a uma altura entre 420 e 450 metros. De repente, ele disparou para o céu em altíssima velocidade, abrindo um buraco nas nuvens, como se alguém tivesse socado o céu. Esse fenômeno ficou conhecido como nuvem de perfuração. A princípio, a FAA, Administração Federal de Aviação, disse que era um fenômeno climático. Porém, documentos obtidos por meio da Lei de Liberdade de Informação revelaram que o caso foi sim discutido internamente, embora nenhuma investigação formal tenha sido aberta. Número 11. O caso da Base Aérea de Kirtland, no Novo México. Em 4 de novembro de 1957, 2 controladores civis da Administração de Aeronáutica dos Estados Unidos estavam de plantão na torre da Base Aérea de Kirtland, em Albuquerque, quando viram uma luz branca se movendo de forma incomum sobre o campo de aviação. Usando binóculos, identificaram um objeto com cerca de 4 a 6 metros de altura, em formato oval, com uma luz brilhante em sua base.
A nave ficou parada no ar por cerca de 1 minuto e depois subiu rapidamente, desaparecendo entre as nuvens. O radar da base confirmou a presença de um objeto na área e registrou movimentos em alta velocidade. O caso foi incluído no projeto Blue Book, programa oficial de investigação de OVNIs da Força Aérea. A explicação oficial foi de que se tratava de um pequeno avião que tentou pousar no local por engano, mas os controladores nunca aceitaram essa versão. Número 12. O incidente de Val Johnson, em Minnesota. Na madrugada de 27 de agosto de 1979, o policial Val Johnson patrulhava uma estrada isolada perto de Stephen, em Minnesota, quando viu uma luz intensa pairando à frente. Ele dirigiu até ela, mas a luz avançou rapidamente em sua direção. Johnson ouviu o som de vidro quebrando e perdeu a consciência. Despertou cerca de 39 minutos depois, com um galo na cabeça, os olhos irritados como se estivessem queimados e sem saber o que havia acontecido. Seu carro estava danificado, para-brisa estilhaçado, farol quebrado, antenas dobradas e, curiosamente, tanto seu relógio quanto o do painel haviam parado por exatos 14 minutos. Apesar de investigações, ninguém conseguiu explicar o que aconteceu. Céticos sugeriram que ele inventou tudo, mas Johnson sempre manteve sua versão. Número 13. O caso de Teherã, no Irã. Na madrugada de 19 de setembro de 1976, várias pessoas em Teherã relataram ter visto uma luz brilhante cruzando o céu. A Força Aérea Iraniana enviou 2 caças F-4 Phantom para investigar. O primeiro avião perdeu todos os sistemas de bordo ao se aproximar do objeto e teve que recuar. Assim que se afastou, tudo voltou a funcionar normalmente. O segundo caça, pilotado pelo Major Parviz Jafari, conseguiu travar o radar no objeto, descrito como tendo o tamanho de um avião comercial, mas também perdeu o funcionamento dos sistemas, incluindo o de armamentos, quando tentou disparar. Jafari viu um pequeno objeto esférico sair da nave principal, se aproximar de seu avião e depois descer suavemente até o solo. Uma busca feita no dia seguinte não encontrou nada. Número 14. As abduções em Allagash, no Maine, em 27 de agosto de 1976. 4 amigos, Jim Weiner, Jack Weiner, Charles Foltz e Tom Reed, estavam acampando na região selvagem de Allagash, no estado americano do Maine, quando viram uma luz brilhante no céu. Ela se aproximou silenciosamente e pairou sobre eles. Depois disso, os amigos não lembravam de mais nada daquela noite. Anos mais tarde, durante sessões de hipnose, os 4 recuperaram memórias parecidas. Diziam ter sido levados para dentro de uma nave, onde encontraram seres humanoides e passaram por exames médicos. O caso foi investigado pelo ufólogo Raymond Fowler, que escreveu um livro sobre o ocorrido. Apesar do ceticismo, o relato virou um dos casos mais conhecidos dos Estados Unidos. Número 15. O incidente de Shag Harbor, no Canadá. Na noite de 4 de outubro de 1967, moradores da vila pesqueira de Shag Harbor, em Nova Escócia, Canadá, viram um objeto luminoso sobrevoando a água e caindo no oceano com um som de assobio seguido por um estrondo. Achando que fosse um acidente aéreo, moradores ligaram para a polícia local, que acionou imediatamente o centro de resgate em Halifax. Barcos de pesca, a guarda costeira e até a marinha canadense participaram da busca. Nada foi encontrado, nem destroços, nem sobreviventes. Alguns anos depois, testemunhas sugeriram que poderia ter havido mais de um objeto e que houve movimentação submarina no local. Número 16. O caso Voronezh, na União Soviética, em 27 de setembro de 1989. Crianças que jogavam futebol num parque em Voronezh, na antiga União Soviética, relataram ter visto uma luz rosada no céu.
De repente, uma esfera vermelha com cerca de 3 metros de diâmetro apareceu, sumiu e depois retornou. Então, testemunharam um ser alto, com botas metálicas e acompanhado por 2 humanoides, sair do objeto. Um pequeno robô prateado também teria surgido do OVNI. O solo ficou marcado com um círculo queimado. A agência de notícias TASS chegou a divulgar que havia sido encontrado um mineral extraterrestre no local, que depois foi identificado como hematita, um minério comum. Foi detectada radiação, mas considerada compatível com outras medições pós-Chernobyl. Número 17. O famoso caso de Travis Walton, no Arizona, em 5 de novembro de 1975. Travis Walton, então com 21 anos, trabalhava com sua equipe de madeireiros na Floresta Nacional de Apache Sitgreaves, no Arizona. Na volta do trabalho, viram uma nave brilhante sobre as árvores. Walton desceu do caminhão para ver mais de perto e foi atingido por um raio de luz. Seus colegas fugiram, achando que ele tinha morrido. Travis desapareceu por 5 dias e reapareceu ligando para a irmã de um telefone público, sem memória clara do que havia acontecido. Mais tarde, contou que esteve dentro de uma nave e passou por exames médicos feitos por seres alienígenas. Escreveu um livro sobre sua história, que virou o filme Fogo no Céu. Apesar das críticas e dúvidas, ele manteve seu relato até hoje. Número 18. A onda belga de avistamentos de OVNIs. Entre o fim de 1989 e o início de 1990, a Bélgica viveu uma verdadeira onda de avistamentos. Começou em 29 de novembro, na cidade de Eupen, com relatos de objetos triangulares gigantes, silenciosos e com luzes brilhantes na parte inferior. Na noite de 31 de março de 1990, a Força Aérea Belga enviou 2 caças F-16 para investigar luzes no céu. O radar da base em Glons detectou os objetos, mas os pilotos não conseguiram vê-los visualmente. Ao longo de toda a onda, foram cerca de 2.000 testemunhas, incluindo civis, policiais e militares, relatando o mesmo tipo de nave. Número 19. Os avistamentos no Vale do Hudson, nos Estados Unidos, entre 1982 e 1984, milhares de pessoas em Nova York e Connecticut relataram ter visto naves em formato de V ou boomerang voando lentamente e em silêncio sobre a região do Vale do Hudson. O primeiro caso registrado foi na véspera de Ano Novo, de 1982. E nos 2 anos seguintes, os relatos aumentaram. As naves tinham o tamanho de um campo de futebol e luzes fortes. Mais de 9.000 testemunhos foram registrados. O investigador, Philip Imbrogno, mergulhou no caso e também afirmou ter visto uma das naves. Apesar da atenção local, o caso nunca ganhou repercussão nacional. Será que realmente existem alienígenas vivendo por aí? E a gente simplesmente ainda não sabe? E se o governo já fez contato com eles e preferiu esconder tudo do público? Com tantos relatos vindos de diferentes partes do mundo, com testemunhas variadas, desde cidadãos comuns até pilotos, militares e médicos, fica difícil não se perguntar: e se a verdade estiver mesmo lá fora? Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!